Tenha uma excelente tarde, muito boa tarde. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e é um prazer estar aqui em mais um Entardecer Espírita. O nosso tema de hoje, Ser Pai, é uma referência, é uma homenagem ao Dia dos Pais. Para que nós possamos ter uma melhor compreensão do papel paterno para o mundo espiritual. Então, tenha uma excelente tarde. Gostaria de começarmos esse nosso encontro com uma oração, com uma prece, para que possamos sintonizar e possamos nos harmonizar. Se você desejar fechar os olhos, fique à vontade, e que possamos agradecer ao Pai Maior, a Deus, por aqui estarmos reunidos neste momento, agradecendo pela oportunidade reencarnatória, pela vida, pelas experiências que estamos a passar, necessárias ao nosso progresso espiritual. Ele, como Pai, sabe melhor do que nunca do que necessitamos. Então, gostaria de agradecer e de nos levar à reflexão sobre o papel desse ser maior. Gratidão, meus irmãos, muita paz, muita luz. Muito boa tarde mais uma vez, é um prazer estar aqui. E para abordarmos esse tema, ser pai, gostaria de levar a nossa reflexão, como eu citei no início, ao caráter espiritual da paternidade. E para isso, para começar, gostaria de fazer uma referência àquele pai que Jesus, na sua passagem aqui na Terra, nos apresenta. Até porque, naquela época, a cultura daquela civilização, Deus era considerado, além de um ser supremo, um ser distante, uma personalidade que amava, mas também era temperamental, que poderia ficar com raiva e desta forma precisava que nós pagássemos penitência, que nós precisávamos fazer agrados a ele para acalmar a sua ira ou a sua raiva. Precisávamos lhe levar oferendas. E Jesus, com a sua sabedoria desse irmão maior, desse modelo e guia, como nos apresenta a doutrina espírita, veio nos mostrar um Deus mais próximo, um Deus mais amoroso, um Deus que não castiga, mas que em função da lei de causa e efeito, aquilo que porventura façamos, teremos que responder pelas consequências dos nossos atos. A toda causa há um efeito. Uma ação desencadeia uma reação ou até várias reações. Então Jesus veio mostrar esse Pai bondoso, generoso, amoroso, que nos quer bem, que nos quer feliz, que nos dá sempre uma nova oportunidade. E em vários momentos ele apresentou esse Pai maior como sendo esse ser que cuida, que vela, que nos ama. Por exemplo, há momento em que ele pergunta às pessoas que são pais e ele questiona: você que é um pai, se seu filho lhe pedir pão, você é capaz de lhe dar uma pedra?
E a resposta, já mentalmente, nós sabemos. Ou, se o seu filho lhe pede um peixe, você é capaz de lhe dar uma serpente? E aí ele dá o arremate quando diz: se vocês que são imperfeitos, que ainda são imperfeitos, são incapazes de fazer isso com os vossos filhos, com os seus filhos, imagine Deus, imagine o Pai, que é toda amorosidade, generosidade e bondade. Ele não faz isso com seus filhos. Em outros momentos, quando ele está a conversar com o público contando as parábolas, quando ele está num meio em que é em maior número de anciões, de pessoas de idade, ele conta a parábola do filho pródigo, daquele filho que pede a sua parte da sua herança e sai pela vida e acaba com o dinheiro, pela inexperiência, e volta arrependido ao pai, querendo ser pelo menos seu trabalhador. E a felicidade daquele pai é tão grande que ele faz uma festa, que lhe acolhe, que corre, e um ancião é incapaz de sair correndo. Jesus querendo mostrar o amor, o carinho e a atenção, o amor incondicional de um pai pelo seu filho. No outro momento, quando ele está no outro público, em que há muitos pastores, ele vai contar a história, a parábola da ovelha perdida, onde aquele pastor, ao final do dia, quando recolhe o seu rebanho, percebe que lhe falta uma ovelha e vai atrás dela. Vai atrás porque ele não se conforma, não se contenta em deixar nenhuma ovelha para trás. E ao encontrá-la, cansada, ferida, coloca no seu ombro, nas suas costas, e volta para junto do rebanho, mostrando que Deus vai atrás de nós, que é o nosso bem, aonde for preciso, e que fica muito feliz quando resgata, quando reencontra um filho seu que está perdido. Que nós possamos levar a esta reflexão, Muito boa tarde, Silvia, um feliz Dia dos Pais a todos. Pais e mães também que são pais, padrastos, né? Tios que educam, que cuidam, avós que também fazem isso. E aí, no caráter espiritual, nós precisamos compreender o papel paternal e maternal. Mas hoje, em especial, eu quero me referir ao papel paternal. Mas lembrando, como Neio Lúcio, na psicografia do nosso querido Chico, na obra Jesus no Lar, comenta que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Cada um de nós que constitui uma família, que traz um espírito a reencarnar, precisamos ter a clareza e a exata compreensão do papel do lar, o papel de uma família, o papel desse primeiro núcleo social, para que assim possamos encaminhar aqueles rebentos que reencarnam aos nossos cuidados, para que na fase adulta possam também propagar, propiciar, desencadear e multiplicar seres maduros, educados, equilibrados e harmonizados para constituir uma nova família. Neio Lúcio ainda fala o seguinte, ele nos diz que a nossa casa, é a legítima exportadora dos caracteres para a vida comum. Ou seja, a forma como eu vivo dentro de meu lar será replicada como meus filhos constituirão seu lar. E é tão interessante a repetição de modelos ou o rompimento de modelos que também temos a oportunidade de fazer. Né? Às vezes replicamos modelo, eu me lembro da música Pais e Filhos, do Legião Urbana, em que, às vezes, coisas que eu condeno na minha formação, na minha criação, sem perceber eu estou a replicar.
mas também a oportunidade que eu tenho de romper com modelos ou com padrões que vêm acontecendo geração após geração. Eu preciso ter esta compreensão, esta capacidade de entendimento da visão que Deus espera de uma família, de um lar, do papel de cada um que ali está, da união, da compreensão, do respeito. Porque se eu não cultivo esses valores dentro do lar, por exemplo, se um dos cônjuges é uma pessoa muito agressiva, desrespeita o outro, provavelmente poderá ocorrer que aquela criança, vendo esse modelo, replique porque julgue que isso seja o natural. Claro que nem sempre filho de peixinho é. Ele poderá muito bem combater esse modelo. Mas há uma tendência e uma possibilidade e uma probabilidade forte de ocorrer. E às vezes faz isso sem se perceber. O cuidado que temos que ter em nossos atos e palavras, dentro e fora do lar. E principalmente a coerência em falar e no agir, dentro e fora do lar. Como isso é necessário. Neo Lúcio ainda fala, né? Às vezes a gente combate tanto a violência, a falta de paz na rua, nas cidades, nas nações. E aí ele comenta que a paz no mundo começa sobre as telhas em que nos acolhemos. Olha que interessante. Porque às vezes é muito fácil responsabilizar os outros e não nos percebemos como está a nossa casa, o nosso lar. Por quê? Porque nós temos que ter a compreensão do que é a vida espiritual. Por exemplo, quando um casal que está se relacionando e a mulher fica grávida, às vezes não temos a noção de quando se começou a preparação reencarnatória daquele espírito. Sendo planejado ou não pelo casal na matéria, o mundo espiritual já vinha se planejando, já aproximando aquele ser previsto a reencarnar dos futuros pais. Da necessidade que há, muitas vezes, do resgate, do reencontro, da reconciliação de histórias passadas. Claro que nem sempre é assim. Eu não posso afirmar que 100% dos casais que concebem filhos há um problema na relação entre os 3 ou entre os 4. Não. Mas muitas vezes a reencarnação sobre o mesmo lar são necessidades expiatórias que temos para reencontrar, para que o amor prevaleça. Então eu preciso entender que a vida reencarnatória do futuro espírito que nascerá, ou até que será concebido, que será fecundado, ela começa antes no plano espiritual, onde a espiritualidade está preparando o reencontro de um homem ou de uma mulher, se a gente pensar na concepção normal, ou casais homoafetivos que no futuro queiram ter filhos, de encontrar uma forma de conceber por barriga de aluguel, inseminação ou adoção, porque eu conheço também vários casais que querem ser pais, querem ser mães, e por alguma questão biológica não pode, faz tratamento e ainda não, e se furtam de adotar. E às vezes ficam ressentidos de não ter aquela criança dentro. E aí eu comparo às vezes como situações em que estamos numa condição e tem algo novo e rejeitamos por ser novo, por ser inédito, por ser inesperado. Mas quando realizamos, ficamos tão contentes, tão felizes que nos colocamos assim,
Como eu não fiz isto antes? Como eu poderia ter aproveitado mais tempo? Como eu desperdicei tempo? Então, às vezes, há casais que, porventura, na impossibilidade de uma gravidez, poderiam adotar e formam lares abençoados, maravilhosos. Estamos passando com um avião aqui e a gente não vai concorrer com ele. Então, eu gostaria de levar-nos a uma reflexão, principalmente nós homens, quando estamos em um relacionamento e, porventura, há uma gravidez inesperada. Devemos entender, como eu disse anteriormente, que o planejamento reencarnatório não é da noite para o dia. Ela vem antes daquele momento de fecundação. E aí, às vezes, eu me ressinto e lamento quando nós, homens, não assumimos, abandonamos ou deixamos à mercê aquela mulher com uma barriga, com a gravidez. E às vezes ela não tem outra opção. Porque aqui eu não quero nem comentar a opção do aborto, que é uma afronta à vida. Pela ótica espiritual, a gente entende e aprende que aquele ser que foi fecundado necessita nascer, independente das circunstâncias em que aconteceram. Porque nada vem ao acaso. Nada. Pode ser até forte o que eu estou falando, mas é o que os espíritos nos ensinam. E também, na minha experiência de reunião mediúnica, quantos casos de vingança, de ódio se dão, acontecem, com crianças que foram rejeitadas pelo pai ou pela mãe ou por ambos, que foram abortadas. E às vezes, a mãe que não resiste ao procedimento do aborto e vem a desencarnar. A gente sabe disso. São casos reais. Quando a gente dialoga com espíritos que estão desencarnados do lado de lá, trazendo as suas histórias, as suas experiências reencarnatórias ou possíveis reencarnatórias, a gente passa a ter uma maior compreensão da importância da vida, da importância do nascimento, da reencarnação. Então, a nós, homens, como é importante assumir a responsabilidade de não deixar a mulher com esse abacaxi nas mãos ou na barriga. Amar e ser amado. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes a mulher se sente só, se sente abandonada, às vezes se sente rejeitada. E aí precisa fazer tudo sozinho. Então a gente precisa ter uma compreensão. E no funcionamento da lei de causa e efeito, quantas consequências desagradáveis eu, como homem, posso estar desencadeando na minha vida, na minha relação com aquela mulher e com aquele futuro espírito que estava a nascer. Então existem muitos problemas nos bastidores da obsessão por conta disso. Porque há toda uma preparação no plano espiritual, como eu disse anteriormente. Então, eu estou sendo até às vezes um pouco repetitivo, porque não temos a noção ou a exata compreensão do que é a visão vindo do mundo espiritual para o mundo material. Uma criança que nasce é um presente, é uma nova oportunidade que eu tenho para permitir que um novo espírito venha para progredir, para aprender, para corrigir falhas do passado na sua história e na história de outras pessoas. Então, como é importante o nascimento?
como é importante deixar a vida acontecer. Imagine, você que me ouve agora, e aí sendo do sexo masculino, se o seu pai ou a sua mãe, quando você foi fecundado, tivesse optado pelo aborto, não deixado você vir a nascer. Apesar de você me dizer, ou em pensamento, pensar, Aníbal, mas como espírito, a própria doutrina fala que a gente reencarna. É verdade. Nós teremos outras oportunidades reencarnatórias. A vida não é única. Mas aquela vida teve um planejamento, teve uma preparação no plano espiritual. E estavam desencadeados uma sequência de atos e fatos que, porventura, no caso que eu estou falando, o meu pai ou a minha mãe suspenderam, abortaram. E aí eu não nasci naquele lar, naquele momento, naquela oportunidade. Então, eu preciso ter a exata compreensão se isso fosse comigo, como eu, como espírito, me sentiria. Até porque eu, como espírito, sou imortal. E a gente sente a rejeição, como também a gente sente o amor. E é um momento ímpar para um casal como a criança que estando no ventre, de dar amor, de conversar, de receber e de dar amor. Porque aquele espírito também está lhe transmitindo sensações e emoções. Mas uma coisa é importante, porque às vezes nós nos deparamos com crianças, jovens e principalmente adultos que a vida está emperrada, que a vida não vai adiante, que a vida está com problema. E aí quando a gente pergunta, ele vai dizer, poxa vida, eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui abandonado, eu não fui aceito, eu não fui bem amado. A gente se depara com situações e a gente fica emocionalmente abalado com declarações desta ordem. Mas uma coisa importante, se eu puder lhe falar de uma história que eu aprendi, do que eu ouvi, a gente não pode ficar olhando a vida pelo retrovisor. Ou seja, ficar olhando a vida pelo que aconteceu, pelo que passou para trás. Quer queira, quer não, por mais difícil que possa parecer, eu preciso levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu tenho que seguir em frente, de construir a minha história de vida, nem que seja só, de fazer a minha caminhada espiritual, de não desperdiçar este presente que eu, como espírito, estou tendo nesta nova reencarnação. Então deixa eu contar uma história que uma vez eu escutei o Haroldo Dutra Dias falar. Haroldo Dutra Dias, aqueles que são do espiritismo, sabe que ele é um mineiro, um juiz de direito, um escritor, palestrante muito bom, fala vários idiomas, aramaico, hebraico, latim, tem feito uma tradução da Bíblia nas escrituras originais. E ele contou uma história de uma jovem que morava no interior e na mocidade, por volta de 17, 18 anos, querendo progredir, querendo estudar, quer ir para a capital, no caso Belo Horizonte. E vai trabalhar numa casa de um casal. Ela jovem, bonita, né? Nesta casa há também um rapaz. E os dois se engraçam. E ela engravida dele. Com a descoberta do fato, os pais desse garoto, os patrões dessa jovem, decidem mandá-la de volta para a cidade do interior e mandar o filho para outra cidade, para ficar bem distante. Mas eles dão suporte àquela futura mãe. Alimentar, roupas, enxoval, dão uma ajuda por um tempo. Mas ela volta para o interior, volta com sonhos rompidos, tem que voltar para a casa dos pais grávida, né? Imaginemos, ele fala do preconceito social,
que é uma coisa muito forte que ainda temos e deveríamos não ter. E ele nasce. E o Haroldo comenta que essa jovem é a mãe dele. E esse garoto foi ele que nasceu longe do pai, dos avós, né? De uma forma assim inusitada e inesperada. Mas ele não tem raiva da mãe, não tem raiva do pai, não tem raiva dos avós. Porque ele diz assim, eu precisava dele para ter vindo. Eu precisava dele para ter nascido. E seguiu a sua história para frente, fazendo o que queria fazer, progredindo, e hoje uma pessoa que tem contribuído muito na divulgação da doutrina, na divulgação de conhecimentos, na divulgação do Evangelho de Jesus, hoje trazendo cursos e livros e palestras, procurando trabalhar o equilíbrio emocional, a paz interior, a harmonia nos lares. Então, é interessante histórias dessa, porque às vezes eu fico preso ao passado, amarrado, e isso me impede de exercer o meu potencial. Por mais difícil que pareça, mas eu precisava daquele ser para nascer. Até porque a gente não pode ser concebido pelo Espírito Santo. Então é importante que a gente tenha a compreensão exata e que quando produzimos um corpo, a alma, o espírito que vem reencarnar no espaço, ele vem para progredir. Quem fala isso é Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu preciso ter essa exata compreensão disso. Preciso que eu tenho como dever, como pai, e aí eu preciso praticar mais, exercer mais. É um dever auxiliar o desenvolvimento intelectual, moral, emocional do meu filho, para que ele progrida. E principalmente dele aprender a se libertar para a vida, me desculpe, para a vida, para que ele consiga resolver as questões só. E aí, eu não posso descuidar, porque quando eu descuido, eu passo a enfrentar problemas com esse jovem, com esse adulto. Às vezes, depois venho me arrepender por não ter lhe dado limites, lhe dado uma orientação, lhe mostrado coisas que a vida precisa ter atenção para depois não vir a sofrer. E às vezes, quando perdemos esse filho para a vida ou vem a morrer precocemente, nos arrependemos. Então temos que ter cuidado, porque quando chegar o nosso momento de partida, o nosso desencarne, saibamos de uma coisa. No plano espiritual, uma das perguntas das quais seremos questionados é o que fizemos do filho que me foi confiado à guarda, que eu tenho como missão. Qual será a minha resposta? Será que eu terei resposta a dar? Será que eu ficarei feliz em responder, em olhar para trás tudo o que passou? Ou vou me arrepender? Ou vou lamentar? Hoje pela manhã, no café da manhã com minha filha, seu esposo, a minha neta, o meu filho com a namorada, e depois conversei com outro que inclusive está me assistindo aqui, que mora no Canadá, eu comentei, eu pedi uma palavra inicial falando, agradecendo pela oportunidade da vida, de tê-los ao meu redor, do presente que é de vê-los dia após dia, cidadãos do mundo, pessoas que estão construindo relacionamentos, casados ou namorando estavelmente, íntegros, éticos, isso é presente, isso é construção, que não estão dependendo mais dos meus cuidados, sejam de ordem emocional, de ordem financeira, são independentes, mas claro, nunca nos separamos, nunca deixamos de nos relacionar, de orientar, de aconselhar, de dar uma opinião quando nos pedem,
porque isso faz parte do nosso papel. Então, que a gente precisa entender, principalmente, nós como espíritos, somos assexuados. Precisamos passar por várias experiências na figura humana de homem e de mulher, da paternidade, da maternidade, como irmãos, como filhos, como netos, como avós, como primos, sobrinhos, porque isso vai nos ajudando a evoluir espiritualmente, nos ajudando a progredir, a nos relacionar. Então, eu preciso ter essa exata noção de que, como espírito, eu preciso passar por diversas experiências, porque eu preciso aprender a amar e ser amado, a perdoar e aceitar o perdão do outro, inclusive a se auto-perdoar. Eu preciso passar por papéis como rico e pobre. Se eu fui opressor, preciso passar pela experiência de oprimido para entender o que é isso. Experiência de patrão e de empregado. Como eu lido com o poder? Como eu lido com o dinheiro? Eu sou bom, generoso, ou sou um carrasco? Ou sou um opressor? Então, tudo isso vai burilando o espírito na sua caminhada espiritual, para que um dia se liberte daquela pessoa velha, daqueles hábitos que não são saudáveis, dos vícios que nos prejudicam, e assim se tornar cada vez mais um ser iluminado que ajuda o próximo. Então, meus irmãos, nesse Dia dos Pais, que nós possamos compreender o papel, principalmente do homem, do pai, que precisa amadurecer. Hoje mesmo eu vendo uma amiga que tem 2 filhos que tem um problema genético, ela agradecendo ao marido, ao pai dessas 2 crianças, porque quando eles vão aos hospitais, o que eles mais encontram são somente mães, porque os pais abandonaram a esposa e os filhos porque não aguentaram viver com o problema do filho. Nós, homens, precisamos amadurecer, precisamos crescer com maturidade, seja material e maturidade espiritual. Nós precisamos olhar para o outro e não olhar somente para si. Não sermos egoístas, não sermos egocêntricos, não sermos dono das pessoas. Precisamos acabar com o desrespeito ao outro, principalmente com as esposas, com as namoradas, com as mães, com as mulheres. Precisamos respeitar, porque a vida é muito valiosa e a vida de um filho mais valiosa ainda. Então digamos sim à vida e não ao aborto. Sim aos relacionamentos estáveis, maduros, equilibrados e emocionalmente harmoniosos, porque assim formaremos cidadãos melhores para o futuro. Com isso, eu gostaria de encerrar, prolonguei um pouco mais, sempre são 30 minutos, mas agradecer por este dia, por este Pai que está em nós, está conosco, que possamos mais e mais expressar o amor que Jesus nos mostrou, que Ele tem por cada um de nós, e que nós possamos expressar também esse amor por todos aqueles que estão ao nosso redor, cuidando desses seres que vêm, que reencarnam, cuja missão nós temos de encaminhá-los e de ajudá-los a progredir. Desejo muita paz, muita luz na vida de cada um, e que assim seja. Amém.